E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da escola Nossa Senhora de Fátima. E sobre o que a gente vai conversar hoje? Sobre os povos indígenas. Mais uma vez sobre os povos indígenas. Pessoal, hoje eu tô aqui com o João Vitor. Tudo legal, João? Tudo bem. E com o Igor. Tudo bom, Igor? Tudo. E aí a gente vai falar justamente sobre os povos indígenas no Brasil. E tem uma palavra que às vezes as pessoas utilizam, que é a palavra índio. De onde veio essa palavra? Essa palavra índio veio dos colonizadores quando eles chegaram aqui na América, que eles pensavam que tinham parado na Índia. E daí eles acabaram adaptando esse nome para os povos originários. Então ela não representa os povos indígenas do Brasil. De forma alguma. Da América, né? Lembram quantos povos indígenas existem aqui no nosso país, mais ou menos? Mais de 305 povos indígenas. Então, são mais de 305 povos indígenas. E aí, quantas línguas mais ou menos essas populações falam? Mais de 160 línguas. Ó, vamos lá, mais de 300 povos e mais de 160 línguas. Então, de forma alguma, a gente pode generalizar e usar a palavra índio. Uma palavra proibida já, né? Sim. Outra palavra errada que a gente já sabe que não pode falar é a palavra tribo. E qual é a outra forma que a gente tem que se referir a essa população? Etnia. Etnia ou povos. Etnia ou povos, né? Uhum. Sim. E, gente, como é que vocês diriam que os indígenas vivem atualmente, assim? Como é que a gente pode definir que os indígenas vivem atualmente? Comparando de hoje em dia para de antigamente, há muito tempo atrás, é bem diferente, né? Porque pessoa que não respeita a cultura, muito desrespeito e coisa do tipo, né? E, Igor, os indígenas, eles podem usar celular, computador, estudar, tem Instagram? Claro que podem, porque apesar deles fazerem coisas do nosso, talvez da nossa cultura, digamos assim, eles podem continuar sendo indígenas, porque isso é algo que é normal. A pessoa pode fazer coisas de várias culturas, pode se expressar de várias maneiras, mas continuar com a sua cultura. Até porque as culturas mudam, né? A gente muda, né? Lembra que a gente viu, por exemplo, há 500 anos atrás, o português tinha celular? Não. Tinha Instagram? Não. Ele estudava na faculdade? Não. E por que o indígena, e hoje em dia o português faz tudo isso, né? Sim. Por que o indígena não pode, né? Pois é. Exatamente isso. E existe um jeito certo de parecer indígena ou não? Não, porque os indígenas eles têm a própria cultura, mas eles podem facilmente viver junto com a gente, fazer as mesmas coisas que a gente, mas continuar com a cultura deles e com o jeito deles. Eles não vão deixar de ser indígena por ficar perto da gente ou morar na cidade, por exemplo. E quem acaba decidindo quem é indígena e quem não é indígena? Eles mesmos. Os próprios indígenas, né? Sim. E por que ainda existe tanto preconceito com os povos indígenas? Acho que pela falta de conhecimento da cultura deles. Da nossa parte, né? Exato. Da parte da sociedade do branco, né? Porque na maioria das escolas não se fala muito sobre a cultura indígena ou sobre cultura afro-brasileira também, então acaba fazendo a gente estar muito limitado em questão de conhecimento sobre eles. Perfeito. E essa ideia mentirosa, assim, de que o indígena é preguiçoso, o que a gente pode falar sobre isso? Foi uma forma de deixar os indígenas como inferior. No caso, o colonizador inventou essa de preguiçoso para se achar superior aos indígenas. E tem gente que fala que os indígenas estão desaparecendo. E aí, a gente pode concordar ou não com essa frase, assim? Não diria que seja concordar, mas é porque ultimamente, nos dias atuais, os indígenas têm muito menos pessoas indígenas, povos indígenas, pelo menos,
aparente, sabe? Tipo, não tem muitas pessoas dessa cultura, ou tem pessoas que talvez se envergonhem um pouco de ser indígenas. E E acabam sendo menos procurados também, né? Mas é vergonha ou é medo que essas pessoas vão ter de falar, né, Igor? Lembra? Acho que seria medo de julgamento e tudo mais. Uhum, de sofrer com preconceito, exatamente isso, né? Isso. Mas a gente percebe que eles continuam existindo e, o que, além de existir, o que eles fazem nessa existência deles aqui, ó? Eles estão resistindo. E estão lutando pelos seus direitos, né? Sim. E vocês pensam que dentro da escola, assim, a gente fala bastante o suficiente sobre os povos indígenas hoje em dia, assim? Olha, dependendo das escolas. Por exemplo, aqui no Fátima, pelo menos, a gente fala bastante sobre isso. Pelos professores que a gente tem. Mas acredito eu que fora da nossa escola tenha muitas escolas que ainda não debatem sobre isso. Guris, como é que vocês acham que dentro da escola a gente pode ajudar a combater o preconceito contra os povos indígenas e valorizar essas culturas? Porque assim, quando a gente fala em racismo no Brasil, a gente percebe que existe dois tipos de racismo, né? Contra pessoas indígenas e contra pessoas negras. É isso, assim. A gente sabe que não existe racismo contra... Branco. Não existe racismo contra branco, né? Não. Não, isso é mentira. A gente sabe, já falou milhões de vezes sobre isso. Mas aí, como é que a gente pode fazer com que a educação dentro da escola possa ajudar a combater esse preconceito e valorizar as culturas indígenas? Acho que a gente falando e conversando cada vez mais sobre esses povos, as crianças passem a admirar eles também. Porque se a gente disser apenas o lado dos colonizadores, elas vão ficar com uma imagem de que eles são os heróis, talvez. Então se a gente falar ao lado dos indígenas que sempre existiram e continuam fazendo isso, elas vão passar a admirar eles mais. E tu, João, o que tu acha sobre isso? Eu penso igual. Tipo, não pode vangloriar eles e deixar quem realmente resistiu e sofreu apagar, né? E, guris, e aí, vocês têm alguma dica, assim, de leitura nesse sentido para falar sobre os povos indígenas? Acho que o livro do Ailton Krenak, acho que o livro do Daniel Munduruku, que é o livro As Cobras que Roubaram a Noite, que a gente leu aqui no podcast junto e eu achei bem legal. É interessante sobre um mito dos indígenas, que eles acreditam, pelo menos. Porque o Ailton Krenak é outro, né, escritor indígena, que a gente também teve contato, lembra? Sim. Pessoal, nós vamos ficando. Por aqui, Um abraço e... até a próxima. Ficou show de bola, guris. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom